Você não está morrendo fisicamente, mas algo dentro de você já apodreceu há muito tempo. E o pior, ninguém percebe. Você continua sorrindo. Vai trabalhar, mantém os compromissos, interage nas redes sociais. Mas a sua alma está ficando cinza. O problema é que a maioria das pessoas que te cercam também já está morta por dentro. E como mortos não reconhecem a vida, você vai se acostumando a existir sem viver. Friedrich Nietzsche enxergou isso muito antes de nós. Para ele, a verdadeira tragédia da humanidade não é a morte do corpo. É a morte do espírito, a morte da vontade, a morte da autenticidade. O niilismo que se infiltra devagar como veneno em gotas, matando lentamente sua potência vital, sua criatividade, sua conexão com a verdade. E a pior parte, isso acontece quando você ainda está acordado, consciente, lúcido. Você sente tudo, sabe que tem algo errado, mas continua fingindo. Porque fingir dói menos do que olhar para o abismo. Nietzsche sabia. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. E talvez a maior convicção que te ensinaram é que você ainda está vivo. Mas olhe bem no espelho. Escute o silêncio quando você deita a cabeça no travesseiro. Aquilo que você chama de cansaço pode ser apenas o luto por si mesmo. E ninguém vai te resgatar disso. A normalidade como cemitério disfarçado. Você chama de normal aquilo que Nietzsche chamaria de decadência. O modo como você vive. Acorda, trabalha, consome, responde, finge, cumpre metas. Tudo isso é apenas o teatro da morte silenciosa. Ninguém percebe porque todos estão envolvidos nessa peça. Mas por dentro algo está desmoronando. Nietzsche via a cultura de massa como um ritual de embalsamamento coletivo. Cada hábito que você repete sem questionar é um passo a mais em direção à decomposição do seu próprio querer. E a sociedade te aplaude por isso. Porque um corpo morto que se mexe é muito útil para o sistema. Ele não pensa, não sente, não explode, não cria, só obedece. A moral de rebanho não quer pessoas vivas. Quer robôs com a alma desligada. Nietzsche detestava essa moral que exalta a mediocridade, que chama de virtude o ato de calar a própria vontade. E se você sente um buraco no peito, é porque sua alma ainda está tentando te avisar que não aguenta mais participar disso. A sensação de exaustão que você carrega, esse cansaço sem nome, pode ser o grito abafado de uma vida que já morreu, mas que ninguém teve coragem de enterrar. Porque isso exigiria reconhecer que ela nunca foi sua de verdade. E talvez agora, nesse instante, você esteja ouvindo o som da sua alma tentando escapar de um corpo que aprendeu a sobreviver sem viver. A máscara da sanidade. Eles te ensinaram que ser normal é sinônimo de estar bem, que não desabar, não chorar, não questionar é prova de equilíbrio. Mas Nietzsche via exatamente o contrário. Para ele, quem nunca entrou em colapso, nunca entrou em si. A sanidade que a sociedade vende é, muitas vezes, a habilidade de se manter indiferente à própria destruição. Ser funcional, enquanto tudo dentro grita. E o problema não é você estar enlouquecendo. O problema é continuar são demais em um mundo doente. Por isso Nietzsche dizia que é preciso ter um caos dentro de si, para dar à luz uma estrela dançante. Mas o caos que habita você não dança, ele apodrece. Porque você aprendeu a sufocá-lo, a engolir o grito, a domar o instinto. E com isso você não enlouquece, você morre. Aos poucos, num estado de coma emocional. Sua alma se transforma num corpo sem desejo, sem ruptura, sem verdade. E talvez seja por isso que, mesmo quando tudo parece bem, você sinta um vazio inexplicável. Não é loucura. É lucidez demais num mundo que adoece quem sente. Nietzsche sabia. Quem acorda para si mesmo, inevitavelmente entra em colapso. Porque não dá para continuar são quando se percebe o quanto de mentira há na vida comum. A questão é, você está pronto para deixar essa máscara cair? O veneno da obediência. Você obedeceu. Seguiu todas as regras. Foi um bom filho, um bom aluno, um cidadão decente. E o que ganhou com isso? Um vazio incurável no peito. Nietzsche via nisso a tragédia da vida moderna. A obediência como uma forma refinada de suicídio espiritual. Porque toda vez que você diz sim ao que te mandam sem pensar, você diz não a quem você é. A obediência cega mata mais do que a rebeldia. Porque a rebeldia pode te destruir por fora, mas a obediência te apodrece por dentro. Nietzsche não queria que você fosse rebelde por rebeldia. Ele queria que você fosse autêntico. E a autenticidade exige rompimento. Exige dizer basta ao que te sufoca. E o mais aterrorizante é que, muitas vezes, você nem sabe mais o que te sufoca. Porque já se acostumou com o aperto. Já chama de vida essa respiração fraca que mal mantém sua alma acesa. Obedecer não é virtude quando te desliga de si. E talvez agora, nesse instante, você esteja percebendo que não aguenta mais ser um cadáver educado. Nietzsche te convidaria a quebrar esse espelho. Mas cuidado, quem se olha de verdade pode não gostar do que vê. A anestesia da rotina. Você já reparou que tudo virou mecânico? Acordar, escovar os dentes, sair, responder mensagens, sorrir por obrigação, voltar para casa, se distrair com qualquer coisa até dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Nietzsche chamaria isso de repetição morta.
uma espécie de eterno retorno do que você nunca escolheu. O problema da rotina não é a previsibilidade, é o anestesiamento. Você não sente mais nada, só cumpre. Só atravessa o dia com a esperança de que a noite seja um pouco mais suportável. E essa insensibilidade se disfarça de força. Você diz que está bem, que está na correria, que está seguindo. Mas Nietzsche sabia, viver assim é morrer em câmera lenta. O espírito adoece quando tudo vira dever. Quando não há mais rasgo, ruptura, entrega. Quando foi a última vez que você fez algo que queimava por dentro? Quando foi a última vez que você viveu algo sem precisar postar, medir ou justificar? Você sente o vazio porque seu espírito está em jejum de verdade. A rotina matou o risco, e sem risco não há vida. Nietzsche não queria que você fosse irresponsável. Ele queria que você fosse selvagem no que ama. E você ainda lembra do que amava? Ou será que a rotina te ensinou a não perguntar mais isso? A prisão do bem te ensinaram que ser bom é se calar, é ceder, é não incomodar. E você aprendeu isso tão bem que agora é refém da própria bondade. Mas Nietzsche via nessa moral o maior envenenamento da alma. O bem que não vem da vontade é servidão. Você diz sim porque tem medo de ser rejeitado. Você ajuda porque teme ser esquecido. Você sorri para manter o pouco de afeto que restou. Mas essa bondade tem um preço. Ela sufoca sua raiva, sua verdade, seu instinto. Nietzsche chamava isso de moral de escravo. A moral que nasce do medo e não da força. E talvez, bem lá no fundo, você saiba que já sacrificou partes demais de si mesmo para manter esse teatro. Você não é mau, mas está cansado de ser bom para todo mundo, menos para você. E essa culpa que te ensinavam a sentir quando ousava pensar em si, Nietzsche mandaria você esmagar. Porque o amor próprio, quando é real, fere a mediocridade dos que vivem se anulando. E talvez seja por isso que o mundo te faz sentir vergonha quando começa a se colocar em primeiro lugar. Mas se colocar em último, está te matando. A fé no vazio. Você ainda espera que algo mude, que alguém te salve, que um dia tudo faça sentido. Mas Nietzsche te diria, isso é fé no nada. Porque esperar que a vida mude sem você se transformar é a forma mais elegante de se sabotar. A esperança para Nietzsche é a negação do agora, é o anestésico dos que não aguentam encarar o presente. Você diz que acredita num futuro melhor, mas enquanto isso vai morrendo no hoje. Você espera o relacionamento curar a solidão, o trabalho apagar a angústia, o sucesso justificar a dor. Mas nenhum desses lugares vai te devolver aquilo que você perdeu de si, porque o que falta não está fora, está no espelho. Nietzsche via a fé não como força, mas como fuga. Ele queria que você fosse forte o bastante para não precisar de ilusões, porque a verdade dói, mas é a única coisa que ainda pode te fazer sentir vivo. Esperar não é coragem, é paralisia disfarçada de otimismo. E talvez você já saiba que tudo que vem adiando é justamente o que te mataria por dentro se continuasse ignorando. O corpo que carrega o luto, seu corpo sente antes da sua mente entender. É por isso que o cansaço que você carrega não se cura com sono. É por isso que a sua dor de cabeça volta todo domingo à noite. É por isso que sua respiração trava quando precisa ser verdadeiro. Nietzsche via o corpo como o espelho mais honesto da alma. Quando a alma morre, o corpo protesta. Ele dá sinais. Ele engasga. Ele se fecha. Ele adoece. E você se entope de distrações. Café, séries, compromissos. Promessas de um recomeço que nunca vem. Só para não ouvir o que o corpo está dizendo. Você está vivendo contra si. Cada dor física sem causa visível pode ser uma saudade de você mesmo. Cada crise de ansiedade pode ser o luto por uma existência que você não vive mais. E talvez por isso Nietzsche gritava contra os ideais religiosos, que pregavam a negação do corpo, do prazer, da intensidade. Porque uma alma que não dança morre. Uma alma que só obedece adoece. Uma alma que se cala vira sintoma. E se hoje seu corpo está falhando, talvez ele esteja apenas tentando avisar que sua alma foi silenciada por tempo demais. O silêncio do abismo. Nietzsche dizia, quem olha muito tempo para o abismo olha de volta. Mas o que acontece quando o abismo começa a te falar? Quando o silêncio da madrugada vira um sussurro que você tenta calar com o celular? Quando você ouve um não vai dar certo dentro da própria cabeça? Mesmo sem ninguém dizendo? O abismo que Nietzsche falava não era externo. Era você sem distrações. Era o momento em que tudo se cala. E só sobra a sua verdade crua. E quase ninguém suporta isso. Por isso preferimos ruído. Preferimos correr. Preferimos fugir. Mas o abismo tem paciência. Ele espera você cansar. Ele aparece quando você não tem mais para onde fugir. E se você está ouvindo esse vídeo agora, talvez seja porque o abismo está chamando.
E talvez seja a melhor coisa que pode acontecer. Porque só quem escuta esse silêncio brutal tem a chance de nascer de novo, ou de se perder de vez. Nietzsche sabia, não é o abismo que mata. É fugir dele por uma vida inteira. A verdade que te mata, ou te desperta. Chegamos onde ninguém quer chegar. No ponto em que tudo que você construiu para parecer bem começa a desabar. Porque agora você sabe que essa vida que leva é um campo de morte lenta, que sua rotina é um ritual sem alma, que sua bondade é uma prisão, que seu corpo grita o luto de uma existência abandonada, e sabe que nada fora de você vai te salvar. Nietzsche te diria parabéns. Você está acordando, mas cuidado, o despertar não é bonito, é violento. A verdade, quando entra, rasga, machuca, arranca camadas, destrói o falso eu, mas também liberta. Porque agora você pode escolher continuar morrendo por dentro, dia após dia, ou romper, rasgar o peito, desobedecer, gritar, quebrar tudo que te afasta de si. Essa é a escolha que define quem você será daqui em diante. E o que Nietzsche queria era isso, que você parasse de sobreviver e começasse a existir. Mas a pergunta fica: você aguenta saber quem realmente é? Ou vai continuar vestindo o cadáver que a sociedade te deu como identidade? Se você sentiu que esse vídeo falou com você, comenta agora: estou vivo por fora, mas morto por dentro. E se quiser continuar essa jornada sombria com Nietzsche, se inscreva e ativa o sino. O próximo vídeo pode ser o espelho que faltava.